A paz do Senhor Jesus, irmãos, que benção estarmos aqui mais uma vez hoje reunidos para a gente estudar o livro de 2 Reis. Hoje é o capítulo 9, né? De 37 versículos, né? A gente dá aqui continuidade desse estudo maravilhoso. A gente vê, irmãos, que Deus vai trabalhando, Deus vai usando a vida do profeta Eliseu, e Eliseu não para, irmãos. Uma coisa que me chama a atenção nos reis aqui, esses homens de Deus aqui que Deus vai usando, não para. Os irmãos veem que vai substituindo pessoas, mas a obra de Deus não para, né? Falamos no capítulo anterior sobre Geazi, né? Que o rei vai tirar informações sobre a conduta, sobre os milagres que Deus usou Eliseu para fazer. E Geazi já não estava mais ali sendo auxiliar de Eliseu diretamente falando, mas acabou sendo uma testemunha dos feitos que Deus usou a vida dele, né? Entrou um outro moço ali para ser o seu servo, e hoje vamos continuar, vai aparecer outra pessoa aqui também diferente para continuar fazendo a obra ali, mas a obra de Deus não pode parar, amém? Versículo 1 fala assim, ó: então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e ele disse: cinge os teus lombos, toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade. Olha, Eliseu ensinando um dos filhos do profeta, qual não fala o nome, para que ele faça a obra que ele já tinha feito lá atrás, quando Elias manda ele ungir também, aleluia. E ele ensinando. Jesus fala em Mateus 28:20, e de fazer discípulos em todas as nações, ensinando-os a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão, irmãos, aleluia. Versículo 2, e chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, entra e faz que ele se levante do meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior. Irmãos, quando fala aqui câmara interior, é um lugar secreto, né? Que o filho dos profetas aqui, que ungilo como rei, porque segundo a história bíblica, irmãos, e está escrito isso na Bíblia, ele era capitão do exército de Jorão. Quem era Jorão, irmãos? Jorão era filho de Acabe, que já era morto, né, com Jezabel. Os irmãos vêem na história que tiveram mais um filho chamado Acasias, também que já era morto, e Atalia. Essa Atalia, irmãos, ela foi se casar com o filho do rei Josafá, da parte de Judá, a qual, irmãos, era um costume naquela época de unir as nações, né, casando, houvendo casamentos da parte do norte, né, que era Israel e Judá, como houve também com outros povos também. Isso a gente já falou aí no canal, né, para a glória de Deus, quando Salomão teve muitas mulheres, irmãos, em demasia, né, levou a ruína dele, né? Então era feito isso, era um costume naquela época lá. Bendito seja Deus. Então esse filho do profeta, que não diz o nome dele, foi lá para chamar Jeú num canto. Jeú, que era um principal ali, capitão do exército de Jorão, para ungí-lo como rei. Aleluia. Continuando aqui o versículo aqui, fala assim, ó: bendito seja Deus. E toma o vaso de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, unge-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço jovem profeta a Ramote de Gileade, entrando ele, eis que os capitães do exército estavam sentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra para te dizer. E disse Jeú: qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, unge-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a cabeça de Acabe. Olha, irmãos, que ordem, irmãos. Que ordem. Isso é para a gente parar e meditar. Teu Senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei Acabe todo homem, tanto o encerrado como o absolvido em Israel. 9. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasá, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jizirel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Por que ele teve que fugir, irmãos? Porque se Jorão, que era mau, porque tanto Acasias como Jorão seguiram
os passos de seu pai que já era falecido. E tinham, irmãos, a sua mãe como alguém que os influenciava de uma forma perversa, ímpia, a continuar praticando o mal. Quando Acabe lá atrás, irmãos, nós fomos lá em 1 Reis lá, mas provavelmente no capítulo 16, ela casa-se com Acabe. Os irmãos vêem na história que ela infiltra, ela traz os costumes pagãos para Israel. São edificados palácios para que ela venha fazer, irmãos, aleluia, o quê? Ensinar a sua cultura, a religião dela que era má, que era perversa. Isso, irmãos, levou o povo a perecer, levou o povo a ir para o caminho da impiedade, da idolatria, a se afastar do Deus vivo. Irmão, nos dias de hoje, irmãos, há Jezabéis aí querendo se infiltrar no meio da igreja, no meio do povo de Deus, irmãos, para querer tirar, afastar as pessoas do Deus vivo, do adoração ao Deus vivo, de cultuar o Deus vivo. Irmão, nós temos que ter pulso firme, irmãos, e condenar o pecado, não deixar o pecado se infiltrar no meio da igreja, tirar o pecado com a palavra, o poder da palavra, do nome de Jesus, irmãos. Aqui a gente vê que a palavra dita pelo servo de Deus, o profeta Elias, estava sendo cumprida, levada a sério, irmãos, aleluia. O versículo aqui continua aqui, ó, nós falando assim, ó, bendito seja o nome do Senhor. Eu tô lendo aqui, irmãos, num outro celular, né, que é uma linguagem mais para os dias de hoje, mais fácil de nós entendermos, né, aleluia. Versículo 11, e saindo Jeú aos servos, disse o Senhor, disseram-lhe, vai tudo bem? Porque veio a ti este louco? E ele lhe disse, bem conheceis o homem e o seu falar. Olha, irmãos, o povo de Deus, irmãos, você, nós, que falamos a verdade, falamos em nome de Deus, somos taxados como louco. É assim que o povo nos olha, irmão, por fazer a verdade, falar a verdade. 12. Mas eles disseram, é mentira, agora fazem-nos saber e dizem, assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, unge-te rei sobre Israel. 13. Então se apressaram, tomando cada um a sua roupa, puseram debaixo dele no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram, Jeú reina. Antes de ouvir, o profeta foi chamado de louco, né? Depois que viram que a mensagem foi de Deus, aí concordaram, né, irmãos? É assim mesmo que o povo é. Quando você fala que vai acontecer, que Deus vai fazer, dão risada, caçoam, debocham, falam assim, não vejo isso de Deus não, mas quando acontece a palavra, aí o povo abaixa a cabeça, né, irmãos? Tem que aceitar a palavra de Deus, aleluia. Versículo 14, assim Jeú, filho de Jeová, filho de Jeosafá, filho de Nissi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade de todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. 15, porém o rei Jorão voltou para se curar em Jizreel, das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú, se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir denunciar isto em Jezreel. 16. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá. Desceram para ver a Jorão. E Atalia estava na torre de Jezreel. E viu a tropa de Jeú que vinha e disse, vejo uma tropa. Então disse Jorão, toma um cavaleiro e envia-te ao encontro e diga, a paz. O cavaleiro foi ao encontro e disse, assim diz o rei, a paz. E disse Jeú, que tens tu para fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E Atalia o fez saber, dizendo, chegou-lhe o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando este a eles, disse, o rei, assim diz o rei, a paz? E disse, o que tens tu a fazer com a paz? Passa para trás de mim. E Atalia fez saber, dizendo, também este chegou a eles, porém não volta, e o andar parece como o andar de Jeú, filho de Nissi, porque anda furiosamente. 21. Então disse Jorão, aparelharam o cavalo, e saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um no seu carro. Saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço do campo de Nabote, o Jezilita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse, a paz, Jeú. E disse ele, que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel, e as feitiçarias são tantas? Então Jorão voltou
as mãos e fugiu. Disse Acasias: traição a Acasias. Não era traição, irmãos, era verdade. Irmão, quando alguém quer fazer a obra de Deus, irmãos, quer levar as coisas de Deus a sério, quer pregar a verdade, quer ensinar a verdade, quer conduzir o povo de Deus à verdade, irmãos, muitos se revoltam. Muitos, irmãos, não querem abrir mão da verdade da palavra, da verdade do caminho. O caminho de Deus é santo, irmãos. Importa que quem quer servir o Senhor ande em santidade. A Bíblia fala assim: sem santificação ninguém verá o Senhor. Aí, irmãos, aqueles que estão enrustidos dentro de si já, a vontade de pecar, a vontade de desagradar o Senhor, a vontade de praticar e comer as bolotas aí do mundo, irmãos, estão arrumando desculpa para pôr isso para fora. Culpam o pastor da igreja, culpam a esposa do pastor, culpam o bispo, culpam a pastora, culpam alguém dentro da igreja, um jovem, uma irmã, um obreiro, um diácono, uma pessoa, porque na verdade ela já está afastada dentro da casa do Senhor. E a palavra de Deus é bem clara, fala assim, ó: aquele que anda de engano dentro da minha casa não vai permanecer. Não permanece, irmão. A palavra de Deus, ela é verdade, ela não volta vazia sem fazer aquilo que prospera. Então, irmão, a pessoa culpa todo mundo, mas ela não reconhece o seu pecado, não reconhece que ela que está errada e pedir perdão a Deus para Deus curá-la. Aí volta para onde já estava no mundo, irmãos. Aí abre a porta da sua casa, porque quando está indo na igreja, irmãos, mas enrustido aquela vontade de pecar, ainda Deus está tendo misericórdia, né? Deus está guardando, está livrando, está falando, está usando os servos dele, como aqui esse moço do profeta foi falar para Jeú. Para quê? Para que ele falasse, ele tirasse aquele mal sobre Israel. Mas, irmão, a pessoa que está com o segundo pensamento, não pensamento nas coisas de cima, irmãos, ela se revolta. Culpa você, culpa nós, a mim, irmãos. Porque o mal, irmãos, não está aqui. Ele tem que ser tirado, dominado no poder do nome de Jesus, irmãos. E isso acontece, ó. Esse rei aqui falou a traição. Na verdade, irmãos, eles estavam tão cegos espiritualmente, envolvidos nessas práticas religiosas perversas, ímpias. Irmãos, tinha orgia, tinha de tudo no meio desses cultos pagãos, coisas que desagrabomináveis aos olhos do Senhor, irmãos. E o outro que veio agora falar a verdade, foi reconhecido como rei pela vontade do Senhor Deus, era o que estava com traição. É assim mesmo, irmão. Não é diferente dos dias de hoje. O versículo aqui continua falando assim, ó: aleluia, louvado seja Deus. O versículo, glória a Deus, aleluia. Aqui o 19, 20. E Atalia, 21, irmãos, perdão, acabei passando a mão no celular e saiu do versículo. Então disse Jorão: aparelhe o carro, aparelharam seu carro, e saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um no seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no caminho, no campo, no pedaço do campo de Nebote de Jezreelita. E sucedeu, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. Ele disse: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Então Jorão voltou as mãos e fugiu e disse: traição a Acasias. 24. Mas Jeú entesou o seu arco com toda, aleluia, com toda a força, e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha saiu pelo coração, e ele caiu no seu carro. 25. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote de Jezreelita, porque lembra-te de que indo eu e tu junto ao cavalo após seu pai, acabe o Senhor pôs sobre ele a sentença, dizendo: por certo, vi ontem à tarde o sangue de Nabote, o sangue dos seus filhos, diz o Senhor, neste mesmo campo te retribuirei. Diz o Senhor: agora, pois, toma e lança neste campo, conforme a palavra do Senhor. 27. O que vendo Acasias, o rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim, porém Jeú perseguiu, dizendo: feri também a este, e feriram no carro da subida de Gur, que está junto a Ibleão. Fugiu a Megido e morreu ali. Irmão, você fala assim: mas o rei não era rei de Judá, não era o rei de Israel, mas ele era casado com a filha de Jezabel, irmãos. Então, aquele mal que Jezabel foi uma ministra do diabo, irmãos, que contaminou o povo de Israel. Agora, o povo de Judá, o mal tinha que ser tirado lá também, irmãos. O rei foi morto. E o que a esposa dele falava através da mãe estava contaminando a todos lá. Deus estava fazendo uma limpeza, irmãos. Aleluia.
28. Seus servos o levaram no carro a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura, junto a seus pais na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. E depois Jeú veio a Jezreel. O que ouvindo Jezabel pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: Teve paz Zini, o que matou a seu senhor? 32. Levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai daí abaixo. Lançaram abaixo e foram salpicados com seu sangue à parede e os cavalos, e a Jeú a atropelou. Então ele, entrando ele, havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam, senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos do corpo de Jezabel, irmãos. 36. E voltaram, e o fizeram saber, e disse: Esta é a palavra do Senhor, qual falou pelo ministério de Elias, tisbita, o seu servo, dizendo: No pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Então, irmãos, onde ela estava ali morta, os cães foram lá e comeram. Ficou só os ossos ali, irmãos, dela ali. Irmãos, isso é forte, irmãos. Deus, quando fala a sua palavra é cumprida à risca. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. E o 37 fala assim, ó: E o cadáver de Jezabel será como um esterco sobre o campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se pode dizer: esta é Jezabel, porque ela foi o quê? Comida pelos cães. Irmãos, Deus não é filho do homem para que minta, nem se arrependa. A palavra dele é fiel. Falou, Deus, se cumpriu. Pode passar os céus e a terra, mas um jota, um tio, não há de ser cumprido. O que o Senhor fala, irmãos, se cumpre. Você, seja dia, tarde, noite, Deus sabe, aleluia, que está aí podendo ver esse vídeo, né? Nesse canal nosso, que é seu Curiosidades Bíblicas, EV Marcelo. Vamos ter temor a Deus, a sua palavra, irmãos. Deus falou, espera, às vezes chorando, irmãos. Deus nos ensina na hora das provações, na hora das situações difíceis. Deus nos ensina o quê? Nos prepara para ser forte, irmãos. Mas os que andam em impiedade, os que andam em desonestidade, os que andam perversamente, os que andam e amam a prática da mentira, a morte é certa. Irmãos, e morre nessa terra, sofre e para a eternidade, longe de Deus, o inferno. O inferno foi criado por diabo e seus anjos, mas todo aquele que se deixa ser guiado por ele, não quer voltar-se para Deus, irmãos, vai para lá também. Irmãos, fiquemos aqui nesse capítulo 9 hoje. Muitas coisas aprendemos aqui, vemos, entendemos. Talvez você nem sabia que Jezabel já tinha sido morta. Morre primeiro Acabe, agora Jezabel morre no capítulo 9, mas se cumpriu a palavra. Irmãos, Deus, ele é amor, Deus, ele é verdade, Deus, ele é justiça, Deus, ele é retidão, Deus, ele é justo, Deus, ele é puro, ele é santo. E quem quer estar com ele, viver com ele, tem que ter essas qualidades, irmãos. Quem não quer entrar por esse caminho, irmãos, não consegue permanecer na presença do Senhor. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Irmãos, não esqueça de deixar aí o joinha, compartilhe o link, nos ajude, irmãos, a fazer essa obra. Queremos aqui, irmãos, ganhar almas, pessoas que estão aí duvidosas na fé, pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, o aceite ou receba, irmãos. Independente se vai congregar junto conosco aqui, ou aí no seu estado, onde você está aí, mas que sirvam ao Senhor, irmãos, e sejam dele. Amém? A paz do Senhor Jesus.